Fala galera! E na aula de hoje nós vamos estudar dois movimentos, certo? Que são movimentos verticais. Então, vou estar me movendo para cima ou para baixo. Todos esses movimentos a gente vai estar aqui na Terra ou em algum planeta. Então, nós vamos estar a ação do campo gravitacional, ok? Pessoal, antes da gente começar a aula, já vou te pedir aí. Se inscreve no canal, clica aqui embaixo no botão vermelho. Clica no sininho para tu receber notificações cada vez que a gente postar uma aula nova e dá um gostei já aí para fortalecer o SOR. Pessoal, vamos começar com um movimento muito famoso, que é o movimento de queda livre. E eu já quero começar salientando o seguinte contigo. Algumas coisas que eu falar aqui podem soar estranhas para ti. Tu pode olhar e falar o seguinte: não, SOR, mas não é assim que acontece, eu faço isso e não é bem assim. Calma que nós vamos explicar tudo direitinho, ok? Mas vamos lá, pessoal. Primeiramente, eu vou começar aí te dando quais são as características do movimento de queda livre. Então, vamos lá. Para um movimento ser considerado queda livre, o corpo deve partir do repouso. O corpo deve começar parado. Em outras palavras, a velocidade inicial é nula. Então, eu só pego e largo o corpo. Eu não imprimo uma velocidade inicial nele. Maravilha? Outra característica do movimento de queda livre. Este movimento despreza a resistência do ar. E, na verdade, qualquer força de atrito com o ar que tiver, nós não consideramos aqui no movimento de queda livre. É por isso que, rigorosamente, esse movimento ele não vai ocorrer assim no nosso dia a dia. Porque no nosso dia a dia nós temos a presença do ar atmosférico, nós temos a resistência do ar. Então, no nosso dia a dia, não é bem a queda livre que acontece. Maravilha? Outra característica essencial da queda livre. Todos os corpos estão sujeitos à mesma aceleração. Símbolo G. Todo corpo caindo em queda livre está sujeito à mesma aceleração. Essa aceleração, cujo símbolo é G, é a aceleração da gravidade do planeta. Cada planeta, pessoal, tem a sua própria aceleração da gravidade. Isso depende de alguns fatores, como, por exemplo, a massa do planeta e o tamanho do planeta também influencia. Quando a gente aprender lá a gravitação, a gente vai estudar isso melhor. Mas agora, tu tem que saber que cada planeta tem a sua própria aceleração da gravidade. Ok? Vou te dar aqui o principal exemplo. Na Terra, a aceleração da gravidade vale aí aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Isso é um valor aproximado, tá? Rigorosamente é 9,8. Mas a maioria das questões, para facilitar aí as tuas contas, a gente acaba arredondando para 10. E o que significa a Terra ter uma aceleração da gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado? Significa o seguinte: tudo que está em queda livre aqui na Terra, a cada segundo, a sua velocidade aumenta em 10 metros por segundo. Então, vamos fazer um desenho aqui. Ó. Vou botar uma bolinha que está em queda livre. Ó. Essa bolinha aqui. Então, vamos supor que passou 1 segundo de queda. Qual vai ser a velocidade de queda dessa bolinha? 10 metros por segundo. No próximo segundo de queda, qual vai ser a velocidade da bolinha? 20 metros por segundo e por aí vai até, obviamente, ela encostar no chão. É importante salientar aqui, hein, pessoal? Todo corpo em queda livre vai descrever este movimento aqui. Todos terão a mesma aceleração, que é a aceleração da gravidade. E aí que vem a parte mais doida deste movimento de queda livre. Se eu pegar aqui dois corpos de massas diferentes, por exemplo, uma pedra e uma folha de papel. Isso mesmo, uma pedra e uma folha de papel. E numa folha de papel, ó, que não está amassada. E eu coloco os dois a partir da mesma altura
Em queda livre, sabe o que acontece com ambos? Os dois atingirão o solo exatamente ao mesmo tempo. Esse é o momento que tu fala, pô, Sor, peraí. Não é isso que acontece. Se eu jogar uma pedra e um papel, a pedra cai primeiro, cai mais rápido. Meu amiguinho e minha amiguinha, isso é por causa da resistência do ar. Mas, como na queda livre nós desprezamos a resistência do ar, uma pedra e um papel, mesmo tendo massas diferentes, áreas diferentes, formatos diferentes, cairão juntos. Tem um experimento, eu não vou colocar aqui no vídeo, senão o YouTube pode me dar strike, tá? Mas eu vou colocar aqui na descrição do vídeo um experimento que foi feito na Lua. Os astronautas da missão Apollo, quando foram para a Lua, eles fizeram um experimento parecido com esse aqui, só que eles fizeram com um martelo e com uma pena. O astronauta foi lá, com o martelo e com uma pena, e largou os dois lá na Lua a partir da mesma altura. Sabe o que aconteceu? Eles caíram juntos, caíram ao mesmo tempo. Isso acontece porque na Lua a gente praticamente não tem atmosfera, não tem ar ali. Então o movimento dos corpos caindo na Lua é praticamente um movimento de queda livre. E é justamente isso que acontece. Maravilha isso? Então, pessoal, isso que é o movimento de queda livre. Beleza? E sintetizando tudo, olha só que interessante agora a analogia que a gente vai fazer. Então, tu nota o que é queda livre? É um movimento em que todos os corpos estão sujeitos à mesma aceleração, que é a aceleração da gravidade. E essa aceleração a gente considera constante aqui. Agora, lembra de aulas passadas. Como é que é o nome que a gente dá ao movimento que tem aceleração constante? Movimento retilíneo e uniformemente variado. Peraí. Sor, tu tá me dizendo que a queda livre é um MRV? Aham, meu amiguinho. É exatamente isso. A queda livre nada mais é do que um MRV, só que ocorrendo na direção vertical. Sim, exatamente isso. Todas as propriedades que tu aprendeu sobre o MRV valem também para a queda livre. Todas, absolutamente todas. As equações que tu usa, as mesmas equações. A função horária da posição, função horária da velocidade, Torricelli. As mesmas equações do MRV tu pode usar aqui na queda livre, pois na verdade são os mesmos movimentos. Um é a aplicação do outro. A única diferença aqui, o único porém, é que tu vai ter que fazer algumas adaptações quando tu for usar as equações. Por exemplo, quando tu tinha o A nas equações do MRV, que indicava a aceleração, tu vai colocar no lugar o G de gravidade. A aceleração vira a aceleração da gravidade. E quando tu tinha D de distância percorrida, ou ΔS tu usava, tu vai trocar por H de altura. É só uma questão de simbologia diferente. Mas colocando essas adaptações aqui, são as mesmas equações. Então vamos lembrar quais eram as equações do MRV e a gente vai colocar elas adaptadas agora para a queda livre. Vamos lá, vem com o Sor aqui. Então a primeira equação que a gente vai ver é a função horária da velocidade. Lembra como é que era ela? V igual a V0 mais AT. Olha como é que ela vai ficar agora. V é igual a V0 mais G de gravidade vezes T. E agora eu sei exatamente qual é a velocidade que eu vou ter a cada instante de queda. V igual a V0 mais GT. Percebe que é a mesma equação do MRV. Mesma equação. Inclusive aqui, para achar a velocidade a cada instante de queda, tu nota que até tu nem precisa usar essa expressão aqui. Tu pode só pensar que a cada segundo a velocidade vai aumentando de 10 em 10 e tu acha a velocidade em qualquer instante de tempo. Vamos lá. A próxima equação, que é a função horária da posição. Lembra? S igual a S0 mais V0t mais AT² sobre 2.
ou d de distância igual a v0t mais at quadrado sobre 2, tu pode escrever ela assim: h de altura é igual a v0t mais gt quadrado sobre 2. Perfeito! A mesma equação, só colocando essa adaptação de trocar a por g e d de distância por h. E a última equação, lembra qual que é? A equação de Torricelli? Velocidade final ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes a distância. Olha como é que ela fica aqui. Velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a gravidade, porque é aceleração, vezes a altura da queda. Então aí, pessoal, essas são as equações da queda livre. Na verdade verdadeira, eu não quero que tu grave essas equações, porque elas são as mesmas equações do MRUV, só fazendo essas adaptações. Maravilha! Então tá aí, esse é o movimento de queda livre. Agora, na próxima parte, nós vamos ver o lançamento para cima e depois faremos alguns exemplos. Vamos lá, segue com o Sor aí. Então, pessoal, vamos agora então aprender sobre o lançamento para cima. Basicamente, como é que funciona o lançamento para cima? Olha só, ó. A gente vai ter um corpo aqui e ele vai ser lançado verticalmente para cima com uma dada velocidade inicial. E, obviamente, como nós temos aí um movimento na superfície da Terra, esse corpo ele vai estar sujeito à aceleração da gravidade g, que é sempre para baixo. Bom, como é que vai se dar o movimento desse corpo? Nota que esse corpo está sob uma aceleração que é para baixo, sempre para baixo, né? Enquanto que a velocidade inicial está para cima. Então, nós temos o caso aqui em que velocidade ela tem o sentido contrário ao da aceleração. Então, esse vai ser, lembrando a aula passada, o movimento retardado, que é o movimento em que o módulo da velocidade vai diminuindo. Então, esse cara aqui ele vai subindo, só que a velocidade dele vai ficando cada vez menor, até que um certo ponto, aí ele vai parar, ok? Aqui ele para. Nós vamos chamar aqui o ponto em que ele parou o seu movimento, a altura que ele atingiu vai ser chamada de altura máxima. Maravilha! Então, a altura máxima é o ponto onde ele para, certo? Vamos listar aqui algumas características do lançamento para cima. Primeiro, esse movimento também é um MRUV que ocorre na direção vertical, porque eu também estou sob a ação de uma aceleração que é constante, que é a aceleração da gravidade. Então, também o MRUV na vertical. Logo, as equações que eu vou usar para descrever esse movimento são as mesmas equações do MRUV. Aquelas mesmas que tu acabou de ver na queda livre, tu usa aqui também. Agora, aqui tu tem que te atentar para alguns detalhes, tá? Vou botar aqui, ó. Toma bastante cuidado com os sinais. Usar os sinais coerentemente. Como assim, Sor, usar os sinais coerentemente? Pessoal, olha só. Na hora da gente fazer as contas para achar o que a questão está pedindo, a gente tem que tomar cuidado nesse movimento, porque é o seguinte, a gravidade aponta para baixo, enquanto que a velocidade do corpo está apontando para cima. Então, elas têm sentidos contrários. E quando a gente for fazer lá a conta com as equações, elas vão ter sinais contrários. Uma é positiva e outra é negativa. Agora, tu deve estar te perguntando, Sor, qual que é a positiva e qual que é a negativa? Resposta, depende. Como assim depende? Depende do referencial que tu adota. Isso aí, depende do referencial que tu adota. Tu pode usar o referencial que tu quiser, adotar da forma que tu quiser. Geralmente, qual é o referencial que a gente usa? Qual é o mais usado na física? É esse aqui, ó. É o eixo XY com essa orientação, certo? Positivo para a direita, crescendo para a direita, e positivo para cima.
Então, usando esse referencial aqui, a gravidade que é para baixo, ela vai ser negativa. A questão não vai te dizer isso, a questão só vai dizer que a gravidade é 10. Mas tu usando esse referencial, tu tem que fazer nas contas com menos 10. E a velocidade inicial do corpo, a sua velocidade, é positiva. Está no mesmo sentido de crescimento do referencial. Então, nesse referencial que eu usei, a velocidade é positiva e a gravidade é negativa. Se eu invertesse o referencial, nada me impede, ok, pessoal, ó, posso usar o referencial assim também, ó, invertendo o eixo y, isso é permitido. Se eu adotar esse referencial que eu estou colocando agora para ti, a gravidade que é para baixo agora seria positiva, porque está no mesmo sentido de crescimento do referencial. E a velocidade inicial agora seria negativa, porque ela está no sentido contrário ao crescimento do referencial. Então, meu querido e minha querida, não existe uma resposta pronta sobre quem é positivo ou quem é negativo. Tudo depende do referencial que tu escolhe. Tu tem que ter essa autonomia agora de escolher o teu próprio referencial e adotar o sinal coerente com isso. Maravilha? Bom, vamos lá, vamos listar algumas características aqui desse lançamento para cima. A gente já sabe que lá na altura máxima para esse cara, a velocidade é 0, velocidade final. Agora, tem uma coisa. O cara vai ficar parado lá em cima, que nem aqueles desenhos, lembra dos Looney Tunes? O cara ficava ali em cima, parado ali, só depois quando ele percebia que ia cair, ele começava a cair? Não, né? É só por um instante de tempo que ele fica parado. Mas depois, o que vai acontecer com ele? Ele vai cair. E qual é o movimento que ele descreve na queda? Uma queda livre. Exatamente. Sempre após um lançamento para cima, nós teremos uma queda livre, se nada demais acontecer. O cara vai subir e depois vai ter uma queda livre. E uma coisa interessante, olha só. Tem várias semelhanças entre o lançamento para cima e a queda livre que vem logo em seguida. Vou te dar uma delas. Olha só. Digamos que eu levei 5 segundos para subir. Pega essa visão. Sabe quanto tempo eu vou levar para cair depois? Os mesmos 5 segundos. Ou seja, o tempo de subida é igual ao tempo de descida. Olha aí, ó. Macetezinho bacana para te saber, hein? E outra coisa também, não para por aí, não para por aí as dicas que eu vou te dar. Outra dica que eu te dou é o seguinte. Digamos que eu lancei o corpo com uma velocidade de 15 metros por segundo. Ele sobe e ele desce. Sabe qual é a velocidade que ele vai ter quando ele voltar ao solo? Os mesmos 15 metros por segundo. Então, a velocidade com que ele começa em módulo é igual à velocidade com que ele termina. A velocidade final tem a mesma intensidade da velocidade inicial. Maravilha! É interessante tu saber essas características, porque daí te poupa tempo. Ao invés de tu ficar fazendo as continhas com as fórmulas, muitas vezes tu usando esses macetes que eu te dei, isso vai te poupar tempo. Maravilha, pessoal! Então tá visto aí a queda livre e o lançamento para cima. Para que isso fique bem consolidado para ti, vamos fazer alguns exercícios. Vamos lá, vem com o soro aí. Bora lá então, galera, vamos fazer alguns exercícios de queda livre e lançamento para cima. Primeiro exercício... Bora lá então, galera, fazer alguns exercícios de queda livre e lançamento para cima. Vamos lá. Primeiro exercício diz assim, ó. Uma esfera de massa igual a 3 kg é solta do alto de um prédio cuja altura é 40 metros. Calcule a velocidade dessa esfera quando ela atinge o chão, considerando a aceleração da gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado. Vamos lá, pessoal, nota bem. Tem tempo envolvido nessa questão? Não tem tempo, não tem quanto tempo leva para cair. Se não tem tempo, já sabemos, usamos a equação de Torricelli, porque lembra, a queda livre nada mais é do que um mRV que ocorre na direção vertical. Então, vamos usar as mesmas equações. Então, é tipo isso aqui, ó, fazendo um desenho, ó. A pedrinha foi solta daqui de um prédio de uma altura de
40 metros. Nota uma coisa, faz diferença a massa dessa esfera? Todos os corpos caem juntos com a mesma aceleração na queda livre, não faz diferença nenhuma a massa dela aqui, tá? Então vamos lá, trocando os dados aqui, vai ficar velocidade final ao quadrado igual a velocidade inicial é zero. Por que é zero? Porque na queda livre o corpo começa a partir do repouso, então zero ao quadrado, mais 2 vezes 10, que a aceleração é a gravidade, vezes 40, né? A distância que ela percorre é igual à altura, 40. Então vai ficar com v quadrado é igual a 2 vezes 10, 20 vezes 40, 800. Então a velocidade, tiro a raiz, é raiz de 800, que racionalizando vai ficar 20 raiz de 2 metros por segundo. Maravilha! Vamos lá, vamos para o próximo. Bom, galera, nesse exercício nós temos assim: um objeto é abandonado do alto de um prédio e inicia uma queda livre. Sabendo que esse objeto leva 3 segundos para atingir o chão, calcule a altura desse prédio, considerando a gravidade como 10 metros por segundo. Então, essa é uma questão que nós temos o tempo de queda e agora a gente pode usar a função horária da distância. Vamos escrever ela dessa maneira, ó. Distância igual a velocidade inicial vezes tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2. E de novo, tá? Tu pode botar a distância, tu pode botar a altura, pode botar ΔS, né? Os símbolos aí podem variar, desde que tu saiba o que tu está te referindo, tá? Então, o que vai acontecer aqui de novo? Queda livre, a velocidade inicial é zero. Então, esse termo aqui, onde tem a velocidade inicial, zero. E aí fica assim, a distância é igual. A aceleração, eu uso a aceleração da gravidade, 10. E o tempo, 3 segundos, 3 ao quadrado sobre 2. O que sobra aqui? 10 sobre 2, 5 vezes 3 ao quadrado, 9. Então, a distância percorrida é de 45 metros, que é, no caso, a altura desse prédio. Então, o prédio tem uma altura de 45 metros. Então, pessoal, última questão agora, uma questão envolvendo lançamento para cima. Olha só o que diz a questão. Um ponto material lançado verticalmente para cima atinge a altura de 20 metros. Qual é a velocidade de lançamento? Então, quando ele quer saber a velocidade de lançamento, ele quer saber a velocidade inicial. Vamos só fazer um desenho para ajudar aqui. Então, é isso aqui a questão. Ó. O corpo foi lançado para cima com uma velocidade inicial e ele atinge essa altura de 20 metros. E está sujeito aí à gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado. O que nós podemos usar aí nessa questão? De novo, tem tempo envolvido aqui? Não tem tempo. Mete um Torricelli aqui. Lembra do aviso que a gente fez sobre o lançamento para cima. Cuidar o sinal aqui, hein? Vamos definir o nosso referencial assim, ó. Para cima eu defino como positivo. E definindo para cima como positivo, tu já sabe, a gravidade aqui será negativa. Vamos trocar os dados. Velocidade final, quanto que vale a velocidade final? Lembra que na altura máxima a velocidade é zero. Então, zero quadrado igual não ser a velocidade inicial mais 2 vezes. Aí a aceleração é a aceleração da gravidade, que no meu caso aqui é negativa, boto menos. Vezes menos 10, vezes a distância percorrida, que vai ser o quê? A altura que ele subiu, 20. Então, vai ficar 0 é igual a V0 ao quadrado, e aqui menos 400. Portanto, V0 ao quadrado dá 400. Então, a velocidade inicial é a raiz de 400. Então, ele foi lançado com uma velocidade de 20 metros por segundo. Maravilha, pessoal? Então, tá dada aí a nossa aulinha sobre queda livre e lançamento para cima, nossa primeira aula aí sobre lançamento de projéteis. Se tu gostou desse vídeo, deixa o teu like aí, qualquer dúvida pode comentar, eu estou à tua disposição. Não te esquece de te inscrever no canal e clicar no sininho. No mais, é isso aí, encerramos por hoje. Te aguardo na nossa próxima aula. Dá um tchau pro professor agora. Tchau!